Antena Rebel. No ar. Antinomia. Programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Les anarchistes, les anarchistes. Alô, amigo e amiga, sejam bem-vindos ao Antinomia, programa quase semanal da Biblioteca Terra Livre em parceria com a Antena Zero. Adriano, tudo bem com você? Fala pessoal, fala Edu, tudo bem? Beleza? Tranquilo. Ó, já é a terceira semana que a gente consegue, hein, gravar. Então, você falou quase semanal. E aí a gente já estouramos no norte. Aqui é daqui até o fim do ano, toda semana agora. Mas sabe que se eu parar de falar quase semanal, eu começar a falar semanal... Aí a maldição volta, né? Isso, exatamente. Principalmente então... depois do terceiro, porque foi isso. A gente mandou bem em outubro. Fez até três, outubro, né? Fez 3, estouramos e aí sumiu. Exatamente. Então é pra manter pra ver se isso mantém a gente aqui semana a semana com vocês, ouvintes. Vitor, como você está? Tudo bem? Eu tô bem. Tô bem. Agora eu tô melhor, né? É. Com vocês aqui, sexta-feira, né? Uhul! Ah, então tá maravilha. Vitor, sabia que a gente recebeu um recado de um ouvinte? É mesmo? Qual foi? É mesmo. O Juca Moreno, ele mandou um recado pra gente, agradeceu o nosso retorno e... falou que não pôde vir, né, na última feira anarquista, mas que acompanha nosso trabalho, então um abraço pro Juca. Forte abraço pro Jucão. Né, nosso ouvinte, e o Juca mandou o recado lá pelo site da Antena Zero, então você ouvinte quer mandar um recado aí pra gente, acessa lá em antenazero.com/recados. Ou então também, quem estiver ouvindo a gente no Spotify, vai lá e deixa um comentário o que você achou do programa. É sempre legal ler vocês e saber como que tá chegando esse novo formato do projeto. Exatamente, né? Se você escuta a gente, então, na rádio, deixa lá, né? No próprio site onde você tá escutando a gente. Ou então, se você tem aí o agregador de podcast do Spotify, você também manda por lá. Bom, vamos começar agora. Vamos rodar a vinheta e começar, então, o assunto do tema de hoje. Guerra de classes. O programa de hoje, então, continuando aí um tema que a gente já abordou aqui, um tema muito grave, né? Sobre, então, a violência da PM envolvendo ali principalmente a região da Baixada Santista, né? Para começo de conversa, então, agora, né, tem um novo nome, que é Operação Verão. Mas, Adriano, essa Operação Verão, que está em vigência agora, né, ela tem ali uma relação muito direta com a Operação Escudo, né? Sim, ela, enfim, foi... É como se fosse uma continuidade mesmo, né? Tem até muitos meios de comunicação que estão usando o mesmo nome. E acho que isso é um retrato dessa continuidade da política que o Tarcísio e a Polícia Militar estão adotando nesse contexto, né? Do aumento da vigilância, da interferência ali na Baixada Santista. Como aconteceu na Operação Escudo, né? A Operação Verão, ela foi deflagrada a partir da morte de alguns policiais ou de alguns confrontos. A gente não tem muitas informações exatamente sobre como esses eventos aconteceram, mas supostamente os policiais eles estavam à paisana ou estavam fora da hora de trabalho e aí foram abordados, mortos, e é como se fosse um crime premeditado, né? Essa ação, né, da Operação Verão, ela começou efetivamente no finalzinho do ano, em dezembro do ano passado, e ela se intensificou agora no início de fevereiro. A gente teve nesse processo, né, nesse período, foram 32 pessoas executadas, porque eu acho que dizer só que elas foram mortas é minimizar efetivamente o que está acontecendo, né, os crimes que
a polícia está cometendo ali na Baixada Santista, e acho que a gente pode depois explorar, até comentar um pouco mais sobre o grau de perversidade que esse processo está acontecendo nesse momento. E a gente teve 737 pessoas presas. Então, para a gente ter uma magnitude disso, né? Se a gente compara, por exemplo, com o que foi a Operação Escudo, que a gente comentou, como você já disse, lá no Antinomia 91, que a gente teve com o companheira Gabi, que falou, né? Que trouxe relatos diretos lá do Guarujá, enfim, que esteve presente em muitos atos e também construindo em solidariedade com os companheiros e famílias que estão vitimadas, né, da violência policial. Naquele contexto, a gente teve 958 pessoas presas e 28 mortes confirmadas, né? Então, foram cerca de 3 meses dessa primeira fase da operação, e essa segunda fase já é mais violenta, ainda que tenha tido menos prisões, tiveram mais mortes, e a gente está vendo um processo que tende a ser mais longo também do que a gente imaginava. Então, acho que esse é um primeiro ponto a se destacar, essa violência que está se intensificando, principalmente num ano eleitoral também, né? Ainda que seja nas eleições municipais. E a Operação Escudo, né, que agora ganhou esse novo nome, né, que é a Operação Verão, ela tem sido usada justamente pelo Tarcísio como com grande apelo publicitário, assim, né? Ele fica fazendo bastante publicidade em torno dessa operação e até cunhou um certo termo, assim, né, que ele chamou de a Grande Cruzada, a Operação Verão, que é a Grande Cruzada contra o tráfico de drogas, né? E que na realidade a gente consegue perceber que na verdade ela é uma disputa política de um determinado território, né? E que acaba justificando aí a ação violenta da polícia sobre a população, impondo o terror mesmo, né? E um território que é um ponto central no tráfico de drogas, né? Exatamente. Que é o Porto, tem a região, né, do Porto de Santos. Então, na verdade, fala que é contra, né, o tráfico de drogas, mas é a favor de algum grupo na disputa pelo lucro do tráfico de drogas. Exatamente, né? E é um tipo de ação policial, de segurança, que é típica do bolsonarismo, né? Onde faz uma cópia de um modelo dos Estados Unidos e traz para cá, né? Então, esse modelo de combate às drogas, né, de moralização, enfim, ela está sendo mobilizada justamente para legitimar esse massacre, né? E eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Como que esse uso midiático está sendo feito. Porque você pega, por exemplo, a tentativa, e a gente percebe, né, como cada contexto a história é apresentada de um jeito, né? O Tarcísio, ele teve no começo do mês em Milão, estava na Itália, e ele, ao comentar a Operação Escudo, ele está falando que é um combate ao crime organizado, né? Então, não está propriamente falando em relação a esse ato de vingança, que é o que de alguma maneira justificou, né? Supostamente, quando a gente olha tanto no caso da Operação Escudo quanto da Operação Verão, a gente tem uma resposta a um crime organizado que supostamente estaria matando policiais a sangue frio, ali a queima-roupa. Então, que seria essas pessoas que precisariam ser combatidas, mas aí quando muda a escala, ele vai levar isso para falar sobre o tráfico de drogas, vai falar sobre a instabilidade na região, e aí usa de todo um aparato midiático, tanto no Brasil quanto fora, para de alguma maneira conseguir se promover, né? E aí os usos estão sendo feitos nas redes sociais, enfim, na internet, para os apoiadores. Eu acho que vai ganhando elementos de complexidade, né, esse processo. E lembrando, né, a mídia oficial que fala sobre o assunto, quando o assunto ele vem à discussão, ele vem nessa perspectiva, né? De uma perspectiva de combate ao tráfico, como o Adriano colocou, né? Quando que a visão mais crítica sobre a operação, né, o ponto de vista da comunidade que está ali sofrendo com toda essa ação policial, ela é invisibilizada, né? Não existe lugar que a gente possa, lugar assim, a mídia que tenha maior visibilidade, né? Ela não relata esse outro lado, mas se você pegar, por exemplo, sites como o G1, ali tem uma reportagem que é uma reportagem muito boa, ela vai colocando dia a dia quais foram as mortes que foram acontecendo. Só que a maneira como ela é colocada, né, é sempre a partir do ponto de vista dos boletins de ocorrência que foram feitos pelos próprios policiais. Então você fica com uma impressão de que de fato a polícia está fazendo um bom trabalho,
Exatamente. E falando em polícia, né? Essa semana, no dia 21 de fevereiro, o governador Tarcísio, ele trocou o comando da PM, né? E aí foram 34 coronéis que então foram trocados, né? Foram retirados ali dos seus postos, substituídos. E essa troca dos 34 nomes concentrou em 3 pontos estratégicos da Polícia Militar, né? O subcomando da PM, o Centro de Inteligência e o comando do CP-Choque, que é onde a rota está inserida, né? Vitor, o que dá pra gente pensar por trás desse movimento aí, de uma troca aí, de uma cartada só, né? Fazer esse movimento bem grande, então, né? Então, de acordo com o Almir Felitti, né? Ele escreveu, ele é autor do livro A História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, que foi editado pela editora Autonomia Literária em 2023. Segundo o Almir, então, ele vai colocar que essa troca seria como se fosse um modus operandi de trocar o comando dessa estrutura militar extremamente hierarquizada, né, fazendo com que os coronéis eles reajam, coisa que aconteceu. Os coronéis eles reagiram e reagiram muito mal a essa troca, porque a partir dessa reação desses coronéis, né, haveria uma certa desmoralização com a tropa desses coronéis, né? E por um outro lado, esses coronéis eles poderiam ir para a reserva, fazendo com que então houvesse um vácuo de poder dos coronéis e o Tarcísio e o Derrite, se aproveitando desse momento, então eles fariam a promoção de militares que seriam então muito mais próximos à política dele, né? E um dos nomes aí que o próximos, né, do Tarcísio é um coronel que se chama Alexander, né? Esse cara, em 2021, ele foi afastado, né, por insuflar o golpismo na PM em São Paulo quando das eleições do Bolsonaro, né? As eleições não, né? Tava ali na disputa, tava com esse discurso bem mais aquecido. Exatamente. Então, essa troca, de certa forma, é uma tentativa de aproximar a galera mais próxima do Tarcísio desses lugares de decisão dele da polícia, né? E também, Adriano, além da Baixada Santista, a PM também colocou outras regiões, né? Também, pra gente também não... Para além, né, de toda essa matança concentrada ali, tem outras regiões que também a PM estava mirando. Sim, acho que foi... O que mais chamou atenção no final de janeiro, né? A gente teve o Derrite e essa política, né, de violência, enfim, de autoritarismo por parte do governo do estado. A gente teve, acho que 3 ou 4 mortes de policiais, e aí acho que essa é uma tensão legal de a gente perceber, né, como que a morte desses policiais é usada como pretexto para a ocupação dos territórios e de alguma maneira para uma vingança, mas também eu acho que a particularidade da Operação Verão, como continuidade da Operação Escudo, é o fato de controlar o tráfico de drogas internacional, mas aí a gente teve a morte de policiais em Piracicaba, em Guarulhos e aí em Santo André. E isso levou o Derrite a vir a público dizendo que eles implementariam, além da Baixada Santista, a Operação Escudo em Santo André, na região sul da capital paulista, na região de Piracicaba e na região de Guarulhos. Então, essa também normatização dessa estratégia de chacinas e de morte, né, essa política de morte que a Polícia de São Paulo está realizando, está se naturalizando de alguma forma. Então, é importante a gente ficar atento a isso, porque isso tem sido, né, como o Vi já tinha comentado, parece como um Robocop, essa política de o que significa política de segurança, e tem o Chavoso também sempre fala disso, né, quando a gente fala sobre essa mídia penal que a gente está vendo e esses programas todos, existe um desejo desse sangue, porque isso cada vez mais mobiliza como uma ideia de segurança, né? Uhum. Então, você começa a espalhar pelo território esse tipo de ação, você começa a criar um pânico generalizado, e isso, de alguma forma, permite que a polícia ganhe cada vez mais autonomia.
acho que é um pouco o que o Almir também comenta, né? Isso leva à possibilidade dessa polícia começar a atuar de uma maneira ambígua ou fazer um jogo duplo que ao mesmo tempo ela extermina e por outro lado ela começa a ocupar lugares de poder que antes ela não estava, e é esse processo de milicianização que a gente tem visto muita gente falar e que no ano passado, quando a gente estava falando com o Gabi, parecia cedo para a gente tentar entender isso, mas todos os indícios que a gente está vendo é que esse processo de milicianização está em curso aqui em São Paulo. E a pergunta que fica é, o que vai ser daqui a 1 ano e meio, quando o Tarcísio, se ele permanecer, se não for alvo de impeachment, enfim, que em São Paulo sempre patifaria difícil de acontecer, mas se ele continuar, o que vai ser essa publicidade, essa ação midiática com cada vez mais essa estratégia policial sendo adotada ao longo do estado todo, né? Então acho que são pontos importantes para a gente ficar atento. E acho que também tem outro ponto, né, que a gente conversou no Antinomia número 91 com a Gabriela Moncal, da Frente Estadual pelo Desencarceramento, né, como a Adriano comentou, que ela disse algo naquele momento, naquele episódio, né, que uma mudança de padrão nessa matança, né, que até então o padrão era, né, policiais fora do seu horário de serviço, encapuzados, em veículos não identificados, em horários também ali, em geral, de madrugada, fazendo essas ações de vingança, né? Quando acontecia a morte de algum soldado, de algum militar, enfim. E agora é o aparato, o aparato da PM, né? Na luz do dia, né? Com uniforme, de maneira oficial, né? Sendo mobilizado para fazer essas ações de revanche, né? De vingança. Então, acho que olhando, né, para aquele momento, né, que a gente conversou lá com a Gabi, e hoje dá para ver que isso tá também se consolidando e o perigo disso, né? Isso. E eu lembro que naquela conversa que a gente teve com a Gabi, ela fez um relato de uma tortura, né, que o morador ele tortura e assassinato, né, execução, né, e que isso vem acontecendo com frequência, né? Se a gente pegar os relatos dos próprios moradores, né, a gente ouve, né, a gente lê e ouve, né, relatos de que ouviram horas e horas de pessoas gritando no interior das suas casas e depois dali elas só saíram mortas, né? Um outro relato de uma moradora que foi torturada física e psicologicamente para dar supostamente uma informação que ela teria e onde os policiais tacaram gasolina nela, né, colocando terror nela, né, de ser queimada viva. Então, e isso é feito a olhos nus, assim, todo mundo está vendo, né, a população, a comunidade ali no entorno, ela está observando tudo que está acontecendo, né. E por um outro lado, nós vemos ao mesmo tempo, por parte de uma esquerda oficial, a esquerda institucional, um imobilismo, né? um mutismo diante de tudo que está acontecendo, né? Isso é extremamente revoltante, né? Porque as organizações, os movimentos que estão se colocando à frente são os movimentos que sempre se colocam à frente, né? Como as Mães de Maio, né? A Rede contra o Genocídio. Então, isso é revoltante, né? A gente colocar a esquerda nesse lugar, essa esquerda institucional se colocar nesse lugar e ficar só falando de coisas que interessam a ela, né? Então, falar do golpismo, né? É importante? Claro que é importante, mas existem outras coisas que talvez a urgência ela seja maior, porque isso leva diretamente à questão da vida das pessoas ali em risco, né? E eu acho que esse ponto que você traz é importante pra gente porque eu acho que é o ponto de tensão que se coloca quando a gente pensa nessa esquerda institucional que busca o aparelhamento do Estado e uma gestão do Estado para conseguir de alguma forma garantir ou uma pauta social-democrata ou um discurso pseudo-revolucionário, né? Mas que efetivamente o que eles fazem é assumir o controle dessas forças de repressão sem nunca olhar efetivamente ou assumir uma postura de ruptura com a estrutura vigente, né?
Quando a gente pega as experiências recentes dos governos, e aí a gente pode falar, e a gente insistiu com... Eu acho que é importante a gente insistir porque é o nosso contexto, né, em relação ao Tarcísio, mas não tem diferença estrutural nenhuma o que a gente está vendo aqui em São Paulo e o que está acontecendo na Bahia, no sentido de você tem um governo do PT há 16 anos lá, e uma violência policial, e eu acho que é quando a gente começa a ver esse processo de naturalização da barbárie, das torturas em espaço público, a ridicularização que os policiais muitas vezes estão colocando nas redes sociais, os processos de tortura e humilhação que eles têm feito com as pessoas, e a impunidade que tem promovido, que está se promovendo nesse sentido, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente estar atento, porque é muito cômodo também a gente ver alguns influenciadores e algumas pessoas que estão vinculadas a partidos ou grupos de esquerda e apresentando essa discussão, não se responsabilizando por fato de que quando a gente fala, e acho que essa é a discussão, é para além só de mudar quem gere essas forças policiais. A gente precisa, de fato, começar a tensionar a própria lógica e a existência da polícia, né? Acho que a gente já falou em muitos outros episódios, acho que em particular no episódio que a gente fez sobre Rojava, que quando a gente pensa em segurança, quando a gente pensa em segurança pública, a gente precisa ganhar repertório para além do fato de você ter forças repressivas. Como que a gente constrói comunidades, como que a gente cria condições de vida melhor, como que a gente faz para conseguir ter espaços deliberativos onde a sociedade ou a comunidade se responsabilize também pelas ações que vão ser feitas em relação àquelas pessoas que eventualmente estão cometendo algum ato antissocial. A gente tem horizontes para imaginar formas de ação política, de segurança e para a segurança das comunidades, que pode ir muito além dessas que a gente está utilizando, né? E aí, esse punitivismo penal e essa violência policial que está cada vez mais nessa lógica da vingança mesmo, né, que a gente tem comentado, é um problema gigantesco, porque a gente está cada vez perdendo horizonte de debater efetivamente o que é segurança, ou qual é a importância de a gente pensar a segurança na comunidade, e a gente está cada vez mais naturalizando essa lógica, que é criar aparatos repressivos ultra tecnológicos que vão estar na mão de um grupo muito pequeno e que vai estar sendo usado sempre contra a gente. E aquele chavão, né, do tipo, não existe vácuo de poder, né? Então, quando a população ela não está organizada, quem vai ocupar esse vácuo de poder seja o crime organizado ou é a polícia, né? É o crime organizado, que também faz parte do crime organizado. E é interessante pensar como que, na verdade, algumas políticas públicas, a gente pode colocar, inclusive, as políticas públicas como uma forma de desmobilização popular, né? Como que as políticas públicas, elas estão a serviço de uma desmobilização popular que vai justamente no sentido contrário do que você estava colocando, Dri, né? De fazer com que a gente não entenda a nossa comunidade como uma rede de solidariedade e apoio mútuo, e que a gente possa se auto-organizar e enfrentar essas adversidades, né? E acho que só comentar um ponto, antes de que o tempo urge, que para além da questão essencial, né, da gente pensar então, né, em alternativas comunitárias em torno da segurança pública, que nem vocês dois comentaram, comentar também a dificuldade que né, do que a gente pode chamar de sociedade civil de controlar a polícia militar, porque nessa troca de comando, no nível discursivo, né, o que apareceu também foi que os coronéis substituídos foram aqueles que queriam manter, né, enfim, folclore também da cultura brasileira, né, mas que são os policiais também preocupados, mas eram coronéis que queriam manter as câmeras, né, era isso. E agora, os nomes que foram acionados aí aos postos do alto comando da polícia, agora nessa troca, eles são abertamente contras, né, as câmeras. Então, mesmo uma política né, dentro da linha institucional de controle da polícia, é difícil controlar, já que ela tem ali autonomia, né? Praticamente é isso, tá acima da lei, acima do bem e do mal. Agora vamos para fogo de vida ou não? Não vamos pro fogo de vida? Vamos pro fogo de vida, então. Boa, Adriano. Meu Deus, hein? Vamos lá, fogo de vida.
Fuego de Vida. Fuego de Vida, nosso momento aqui de dicas culturais. Então, primeiro, né, tem a questão de que a gente vai ter um extra. Isso, nossa primeira indicação somos nós mesmos. A gente vai fazer um extra aqui do Antinomia, onde a companheira Ingrid, do Núcleo de Estudos Libertários Carlo Degueri, da Baixada Santista, Guarujá, ela fez um relato, ela é moradora da Baixada, né? E ela fez um relato da perspectiva da moradora e de uma perspectiva de um militante anarquista sobre o caso. Então, escutem, fiquem preparados e preparadas que vai vir aí um extra do Antinomia. Adriano, você tem alguma recomendação para os ouvintes? Tenho, vou aproveitar que estamos quase sempre gravando... quase ao vivo, né? A gente grava na sexta e já vai ao ar aos sábados. A gente teve a estreia esse fim de semana aqui em São Paulo, mas imagino que também em outras cidades, do filme Levante, que é um filme nacional que traz a história de uma mulher jogadora de vôlei de uma equipe trans, e uma equipe composta por pessoas trans e mulheres, e ela fala sobre uma das jogadoras que engravida e de alguma forma está buscando realizar um aborto. E é um filme que, além de ser bastante sensível, traz algumas temáticas urgentes, traz uma perspectiva bastante combativa e também celebrativa da vida, e não só numa perspectiva de uma crítica que tira ou que nos coloca, né, para pensar a condição das violências que a gente está enfrentando. Então, o filme está em cartaz em alguns desses grandes salas de cinema. Quem tiver disponibilidade, o filme está com preços promocionais, e é sempre bom apoiar projetos que estão circulando por aí, para não ficar vendo só porcaria. Então, acho que essa é uma boa dica. Além disso, a gente retomou, né, nessa semana que passou, o Leituras Libertárias. Eu fiz a leitura do Mário Domingues, um companheiro que foi militante do final do século XIX e começo do século XX, que participou da luta política tanto em São Tomé e Príncipe, que é onde ele nasceu, como também em Portugal, e a leitura do texto Colonização. A gente pretende continuar, se possível, com alguma periodicidade, para não dizer qual, para a gente não falhar, mas e aí você tem que acompanhar nos agregadores de podcast da sua preferência. Muito bem, adoro auto-indicação, mas eu queria fazer uma outra indicação também, que é uma página do Instagram que se chama Frequência Caiçara, jornalismo independente, que está acompanhando aí os casos da Operação Verão, e é claro, né, o site do jornal Ponte Jornalismo. Maravilha! Adriano, foi bom, né? Mais um encontro aí semanal, terceira semana seguida, né? Foi bom, eu né? confesso pra você que eu fico muito feliz em encontrar vocês na sexta-feira. Eu também. Que fofo. Porque é um momento de relaxar, de terminar a semana e saber que a gente tá fazendo alguma coisa que faz bem pra gente e também ajuda a gente a pensar. Eu sempre penso melhor com vocês, então... Sim, sempre exatamente. Apesar do tema ser tenso, né? De ser essa desgraça. E mandar a letra, né? Também isso é um espaço também, né? Porque é desgraça, mas é bom também quando a gente fala sobre a desgraça, né? A gente não fica apenas com ela introjetada. Isso. Valeu então, Adriano. Um abraço. Abraço, valeu. Vitor, um abraço também pro senhor. Legal, um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E se você tiver um tema que, enfim, queira compartilhar, queira trocar essa ideia com a gente, manda também pra gente aí que a gente troca essa ideia, fala sobre esse tema aí. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Biblioteca Terra Livre, tudo junto, ou @bterra livre. No caso do X. Twitter, que é o X do Elon Idiota Musk. brinquedo, o cara que gosta de brincar de foguete, né? Esse foi então mais um Antinomia, programa da Biblioteca Terra Livre em parceria com Antena Zero. Nos escute todo sábado, 12h30, e a reprise sai no domingo, 11 horas da manhã, em antenazero.com. Além disso, estamos também no agregador de podcast da sua preferência. Muito obrigado, tocou até o alarme, acabou o tempo, tchau.
Você ouviu na Antena Rebel Antinomia, programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Produzido e apresentado por Edu, Vitor e Adriano. Olá, meu nome é Ingrid, eu sou membro do Núcleo de Estudos Libertários Carlo De Guerri, no Guarujá. Sou moradora do Morro São Bento e agente comunitária da Policlínica do Bairro. Eu vou tentar fazer um breve relato assim, das experiências que a gente tem tido como moradores e trabalhadores, né, do território, que tem sido, mais recentemente, um alvo muito importante das últimas ações policiais na Operação Escudo continuada, né? Enfim, a realidade é que, assim, a gente vive uma situação de terrorismo psicológico diariamente, né? Todos os dias a gente pensa que a gente tem que sair de casa e a gente já sempre carrega na mente aquele medo, aquela preocupação de o que eu vou encontrar hoje, o que vai acontecer hoje, onde eles vão estar hoje, que risco eu vou estar correndo hoje, e os riscos que a nossa família, as nossas pessoas queridas, os nossos vizinhos vão estar correndo. E eu acho que, assim, além dessa sensação estar presente quando a gente sai de casa, muitas vezes ela está presente quando a gente está dentro de casa também, né? A gente tem diversos relatos, assim, recorrentes da ação policial dentro da casa das pessoas, do lado da casa das pessoas, assim, esse terrorismo mesmo, assim, essa intimidação da população. É muito angustiante, né? Todos os dias você tem que conviver com isso. A gente chega no trabalho, assim, e aí isso acontece, eu acho até importante isso, porque a gente tem a realidade da população que mora aqui e que às vezes sai para trabalhar em outro lugar e que vai transitar nesses lugares que tá sendo alvo de ação, de operação da polícia e corre risco o tempo todo que tá fazendo esse trajeto. A gente tem que falar da população que ocupa aqui o território, seja trabalhando, às vezes não mora aqui, mas vem para cá e trabalha aqui. Trabalhando na policlínica a gente vê bastante isso, assim, como também as pessoas que não moram aqui sentem esse medo, essa angústia, né, esse terror diariamente de estar dentro de um território que está ameaçado o tempo todo. E aí, assim, a gente acorda muitas vezes já com diversas mensagens falando sobre coisas que estão acontecendo. A gente chega no trabalho, a gente ouve os relatos das próprias pessoas que trabalham com a gente, às vezes, que ou durante a manhã, ou durante a madrugada, ou a noite anterior, passaram por situações difíceis. Ou munícipes, né, a população mesmo que é atendida pela unidade, que vem. E assim, uma outra coisa que a gente tem lidado muito é o luto das pessoas que estão perdendo os seus entes queridos, por causa disso tudo, assim, e isso tá tão próximo, a gente nunca acha que vai ser com a gente, né, e é uma coisa, assim, que tá infiltrada na vida de todos nós. O relato de uma colega hoje, que estava voltando da escola com a filha, e no caminho passou 2 meninos correndo, e aí elas já ficaram... essa minha colega mais velha já começou a passar mal, porque ela já sabia que a polícia estava vindo atrás. E ela e a filha dela estavam no caminho. E eles atiram para matar. Então, assim, a chance que você tem de não sair daquela situação, né? E é uma situação cotidiana, né? Uma coisa que ela faz todos os dias. E pensar que todo dia você vai estar correndo esse risco. A gente tá em casa e começar a ouvir tiro e ficar pensando, nossa, onde isso tá acontecendo, sabe? Ver eles passando na sua porta e ficar pensando, meu Deus, será que é na minha porta que eles vão entrar? O que eles vão fazer? É muito difícil, né? E assim, até outros
o caso de outras colegas que perdeu o pai do filho, né, que não tinha mais um relacionamento, mas vê o sofrimento do filho, o quanto isso está afetando a família dela. Assim, são muitas situações diariamente, o tempo todo. Ninguém tem paz, assim. E é essa descrição que a gente tem usado, assim, para falar sobre o que a gente tem vivido, né? A gente não tem paz, a gente não consegue viver dentro da nossa casa, a gente não consegue sair da nossa casa sem sentir medo. E outra situação que eu tenho visto bastante, que eu acompanho muito pouco rede social, mas as minhas colegas acompanham muito, e algumas delas, assim, elas têm se sentido cada vez piores no acompanhamento da divulgação de notícias através das redes sociais, né? E a reação das pessoas, né? Quanto a reação das pessoas está pior ainda no acompanhamento da divulgação dessas notícias através das redes sociais. Elas falam os comentários que as pessoas fazem e como a sensação que elas têm é que todos nós estamos sendo criminalizados, assim, né, simplesmente por morar na periferia. Eu vejo isso também, assim, como um resultado desse projeto, né, de extermínio da população pobre e periférica, mas como a mídia também trabalha a favor disso, né? E aí, assim, a gente se sente cada vez pior. Pelo simples fato de a gente morar nesse território, a gente merecer sofrer isso, né? Sendo que a gente sabe que ninguém merece sofrer isso, né? Você viver num estado de guerra, sem ter uma guerra de verdade, né? E ainda você ser tratado como se todo mundo aqui tivesse condenado à morte, né? E que a qualquer momento a vítima pode ser qualquer um de nós, ou alguém que você ama, que você convive. Bom, eu vou encerrar aqui, né, mas, assim, tá sendo realmente bem difícil para todos nós e não é de hoje, mas tá sendo cada vez pior. Eu vejo que assim, a operação, eles chamam hoje de Operação Verão, para mim é a mesma operação que começou no meio do ano passado e que já vem acontecendo, assim, prelúdios dela antes, né. Só um outro adendo aqui, às vezes isso recentemente tem sido menos comum, mas em algumas dessas operações eles fazem muito aquela espetacularização, assim, né, das operações, né, e o pior disso tudo é que muitas vezes os locais alvos desses momentos de ação da polícia são em frente a escolas. E o horário do Datena é tipo 5 horas da tarde, eu não sei, eu não acompanho, mas é mais ou menos esse horário, e é o horário que as crianças saem da escola. E é angustiante você chegar na porta da escola do seu filho, você vê 10, 15, 20 viaturas, um monte de policial em vários... Você não sabe quando vai começar o tiroteio, seu filho tá na escola, você tá na porta da escola para buscar seu filho. É, assim, uma das piores coisas, assim, literalmente não tem nenhum respeito por ninguém, nem as crianças, assim, né, desse território. Todos nós, né, somos esses criminosos que merecem morrer, segundo eles.